Meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa plataforma e a nossa estratégia para exibir o nosso culto doutrina, porque houve uma falha, né, técnica no Facebook, nós não conseguimos mais exibir a nossa live lá no Facebook. Então nós estamos gravando aqui no YouTube para passar para os irmãos da igreja e vocês poderem assistir no horário que vocês acharem mais conveniente. Então, nós vamos dar continuidade de onde nós paramos, né? Nós estávamos falando sobre a graça como favor imerecido de Deus para toda a humanidade. Então, é o amor de Deus investido, né, em toda a humanidade, em favor de todo o ser humano, rico, pobre, preto, branco, com nacionalidade definida ou indefinida. A graça de Deus alcança todos eles. Nós lemos Mateus capítulo 5, lemos Efésios 2, de 8 a 10, e lemos Tiago 1, 17 a 18. E para a gente entender ainda mais, nós temos o texto de 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, que também vai tratar dessa questão, dessa informação. Então, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, assim nos diz a Escritura Sagrada. Se você puder, consulte, né, conosco esse texto. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, nos diz assim: visto como pelo divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então veja que Pedro nos anuncia que todas as coisas nos são doadas para a vida e para a piedade. Então, a graça de Deus, ela se manifesta exatamente, imerecidamente para toda a humanidade. Mas o segundo conceito que pode envolver graça de Deus é que a graça de Deus é a disposição de Deus em tratar bem aqueles que o rejeitam e dar coisas boas a quem não lhes quer bem ou mesmo sequer reconhece a sua existência. Então, Mateus, novamente, capítulo 5, versículos de 41 a 48, vai falar exatamente disso aí. Mateus, capítulo 5, do versículo 41 ao versículo 48, nos diz a Escritura Sagrada o seguinte. Deixa eu abrir aqui, 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então, o Criador, Ele providencia todas as coisas para aqueles que, de fato, têm oferecido ou não, né, uma atitude de adoração para com Ele. Outro elemento importante, outro conceito da graça de Deus, é que a graça de Deus é a boa vontade de Deus. É a predisposição positiva de Deus, o desejo de abençoar, a intenção constante de fazer o bem e agir com bondade em relação ao universo criado e também à humanidade. Então é Deus querendo de fato ser bom em todas as hipóteses, né? É a boa vontade de Deus. E para isso vamos ler o Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5, nos diz assim: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é
a sua fidelidade. No seu material você vai encontrar mais textos que vão confirmar isso que nós estamos afirmando aqui. Mas como o tempo urge, né? Então nós precisamos avançar um pouquinho mais, então nós não vamos entrar aí nessas questões. Nós estávamos falando quando a nossa live caiu, que a graça de Deus é a interpelação, é o apelo, é o chamamento, é o convite, a insistente convocação de Deus para que a humanidade se renda à sua boa vontade, né? Nós citamos Hebreus capítulo 1, que havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, ultimamente ele fala pelo Filho. Então, o próprio Deus enviou Jesus Cristo, Emmanuel, para estar conosco, e ele é um convite à salvação. É um apelo de Deus à salvação. Isaías disse: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e todos que não têm dinheiro, vinde e comprai. Quer dizer, o Senhor convoca a humanidade. A graça de Deus faz isso com todo cristão, meus irmãos. Ela nos atrai, ela nos seduz, ela nos convence de que nós somos miseráveis pecadores. Quando nós estamos apresentando o plano de salvação e falamos da nossa condição de pecadores, a graça de Deus ali nos faz compreender que nada somos, que somos miseráveis, que somos pobres, cegos, nus. E essa mesma graça que nos convence da nossa miserabilidade também nos atrai, nos convida a perceber o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E essa graça vai ao nosso alcance e nos traz até a presença do Pai. Então, ela é a interpelação, a convocação de Deus para nós. Também a graça de Deus é o fluxo constante do amor de Deus e vida divina que sustentam o universo. A graça de Deus é, sobretudo, o amor de Deus investido na humanidade e no planeta Terra. Por isso, quando os alicerces do mundo começam a ser abalados por qualquer tipo de situação e o perigo à vivência humana começa a ser questionado, nós não podemos esquecer do grande amor de Deus, revelado em sua graça, revelado por sua misericórdia, revelado por seu amor. Isaías capítulo 18, versículo 4. Isaías capítulo 18, versículo 4 vai dizer assim: porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada, estarei calmo, como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos com foice, cortará os ramos que se estendam. Serão deixados juntos as aves dos montes e os animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra sairão o inverno sobre eles. Ou seja, o Senhor está lá. Enquanto as coisas estão acontecendo no mundo, o caos muitas vezes, a dificuldade ocorrendo, mas o Senhor está lá como o sol resplandecente, aquecendo a nossa pele, mas provando a sua existência ali, com o ser humano, com o contrito, revelando o seu amor, a sua misericórdia e a sua bondade. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, também vai nos trazer uma informação sobre essa questão, né, do fluxo constante de amor de Deus em favor de nós. Atos 17, versículo 28, nos diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nele nos movemos. É ele que nos faz levantar todas as manhãs, acordar, fortalecidos para a vida, questionantes da nossa vocação, questionantes do nosso existir. É ele que, enquanto nós estamos dormindo, vela por nós, infunde em nosso coração sonhos e projetos, nos faz, pela madrugada, imaginarmos a sua vontade, entendermos o seu querer. É ele, pelo seu amor e sua misericórdia. E isso é graça de Deus, fluindo cada dia em seu amor. Mas a graça de Deus também é a energia ativa.
é o poder abençoador, é a força, o empurrão de Deus que imprime o universo e que imprime na humanidade para que o bem e o bom possam existir. A graça de Deus, ela é tão eficaz na humanidade que ela garante a existência do bem e garante que as coisas boas venham a acontecer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Nos vai mostrar algo sobre essa questão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ela, irmãos, que nos levanta, que nos faz seguir em frente, que nos faz estar de cabeça erguida. Esses dias eu ouvi pedidos de oração de irmãos da igreja em prol dos pastores, por conta de como eles deveriam lidar com essa situação. Existem tantas coisas acontecendo, tantas informações para dar, tantos conselhos para dar aos irmãos, e muitas vezes nós estamos ali sem saber o que fazer, e a nossa irmã levantou a seguinte questão: vamos orar pelos pastores. Eles precisam de sabedoria nesse período, eles precisam entender, interagir com tanta coisa, e eles precisam de oração. Mas deixe-me dizer para vocês nessa noite, é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos faz olhar para as Escrituras e encontrar nelas respaldo para confiar no Senhor. É a graça de Deus que nos faz perdoar pessoas, ver circunstâncias como oportunidades do Evangelho ser pregado. É a graça de Deus que nos motiva, que nos direciona, que nos levanta para que nós possamos dar continuidade ao nosso chamado, à nossa vocação. É única e exclusivamente a graça de Deus. Mas, sobretudo, meus irmãos, a graça de Deus é a ação e o trabalho de Deus em favor do universo e em favor da humanidade. Salmo 37, 5. Esse que é um salmo conhecidíssimo dos irmãos. E esse texto que também certamente é conhecidíssimo da igreja. Salmo 37, versículo 5, vai nos dizer o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A graça é Deus trabalhando em nosso favor. Há uma canção antiga do grupo Milad, se eu não me engano, que faz referência exatamente a essa graça de Deus, esse trabalhar de Deus. A música diz: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. E a música diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. A música diz: não temas quando enfim tiveres que tomar decisões, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Então, essa graça é a ação de Deus trabalhando em favor de nós, os seus servos. A graça de Deus é também a oportunidade, meus irmãos, é a chance, é a concessão, é a permissão, a autorização que Deus concede à humanidade para que experimente da sua bondade. Eu fico imaginando, meus irmãos, quantas pessoas que estão evocando o castigo de Deus para a humanidade por conta de N questões. E eu aqui, aproveitando, nós estamos numa sala de estudo, queria até questionar determinadas informações, Como é que alguém faz referência, a toda essa situação
ser o castigo de Deus à humanidade toda por conta de um ato que acontece no Carnaval do Brasil. Então, um evento que acontece na nossa nação vai descambar numa correção de Deus lá na China e alcança 160 países. E eu fico pensando, como é que a gente consegue fazer esse tipo de conjectura? Como é que a gente consegue pensar dessa maneira? Que Deus agora, irado com uma atitude que na verdade não fere de maneira nenhuma a santidade e a grandiosidade de Deus, nem muito menos do Filho de Deus. Como é que alguém consegue conceber essa ideia de que isso que está acontecendo é por conta das pessoas que vilipendiaram a imagem de Jesus, alguém que criticou ou que se levantou contra a pessoa de Jesus no Brasil, e isso descambou no mundo todo e vem, efeito cascata, de lá até cá. Eu prefiro crer que, se Deus permite tudo isso acontecer no planeta Terra, é para que a humanidade venha compreender que nós dependemos exclusivamente dele. Eu vi, na verdade, esses dias, uma pessoa com muito carinho mandou para mim um áudio, do Dr. Augusto Cury, dizendo que o vírus era responsável por aproximar as pessoas, o vírus era responsável por fazer com que pais brincassem com filhos, o vírus era responsável por melhorar o nosso ambiente, porque a poluição do Brasil foi reduzida por causa do vírus. E eu fui ouvindo todas aquelas informações do que o vírus estava fazendo no planeta Terra, e imediatamente ao meu coração, um sino bate, uma música toca, e eu fiquei pensando, por cima do vírus, por trás do vírus, acima do vírus e até acima do planeta Terra está um Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, se o vírus está produzindo isso, não é por sua vontade própria. Até porque o vírus não é um ser vivo, um ser humano. Mas, se tudo que está acontecendo no mundo é uma única coisa que eu posso acreditar: o Criador está tratando conosco para mostrar a nós a sua bondosa e maravilhosa graça. Ele está apenas tentando nos alertar de que, se nós recorremos a Ele, e Ele existe, e Ele é Senhor, e Ele domina o universo, se nós recorremos a Ele e clamarmos ao seu santo monte, Ele graciosamente nos virá e nos abençoará e transformará a nossa condição de dificuldade em bênção. Então, meus irmãos, tudo se explica pela graça de Deus, a própria vida, o próprio existir, todas as coisas estão imbuídas de graça, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Tudo faz parte da graça de Deus. E nós, por isso que nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, só podemos acreditar a graça de Deus, essa ação maravilhosa, esses feitos maravilhosos. A graça de Deus, ela é esse favor imerecido em favor da humanidade, como você vê aí nos slides que nós produzimos. A graça de Deus, ela é o bem supremo de Deus para conosco, para com nossos filhos, para com a nossa casa, para com a nossa existir. Por isso os reformadores tinham plena razão em defender com todas as suas forças, com todas as suas argumentações, a graça de Deus como único elemento, ou como um dos únicos elementos para a salvação da humanidade. E nós, como igreja, não podemos colocar a graça de Deus em paralelo com qualquer outra ação humana. Um copo com água, a mão sobre o rádio, ou qualquer tipo de elemento que possa ser utilizado para nos aproximar de Deus, porque não somos nós que vamos a Ele. Em primeira instância, é Ele que vem a nós, por sua graça e seu favor, por sua misericórdia. O Grupo Logos escreveu uma canção, O Evangelho, que fala diretamente sobre graça, porque a graça de Deus está manifesta no Evangelho. E o nosso irmão Paulo César diz que o Evangelho mostra o homem morto em seu pecado,
sem condição de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está, o justifique e o apresente ao Pai. Ele diz que o Evangelho mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior do que qualquer força ou convicção e que não seria injusto se nos deixasse perecer, mas soberano em graça nos escolheu. Querido irmão, que nessa noite você possa melhor meditar em quem você é e o que Deus fez de você. Porque tudo que Ele fez por você, fez por graça. E essa graça está manifestada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando Ele bradou na cruz, está consumado. Ainda mais a graça teve sentido para nós. Porque com esse gesto, com esse ato, o Senhor rasgou a cédula da dívida que era contrária a nós. Essa é a graça que eu gostaria de te apresentar nessa noite. E pedir que Deus te abençoe para que você possa compreender que tudo o que acontece no mundo, todas as coisas, são produzidas pela mão potentosa do Deus Jeová. Amado Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos ao Senhor pelo privilégio de poder compartilhar, ó Deus amado, alguns elementos que constituem os pilares da nossa fé. E dessa feita, a tua graça. Obrigado porque o Senhor nos tem alcançado. Nós sabemos e cremos e entendemos que a tua graça ela é suficiente para nós. Que cada dia nós sejamos capazes, Senhor, de depender do Senhor e da tua poderosa mão. E que nós sejamos perceptíveis, tenhamos discernimento de saber que não somos nós. Não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade, não é a nossa condição, não é a nossa posição, mas é o Senhor, que em graça nos escolheu e em graça nos tem conduzido. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas e eternas consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força.